E aí, gente boa, tudo bem? Achou que eu tinha faltado, né? Ah, não, cheguei. Tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Vou falar isso toda hora, hein? Eu sei que você não aguenta mais, mas eu vou falar. Eu quero que você se cuide. Eu quero que toda a sua família se cuide. Eu quero que todos vocês estejam bem. Bem pra quê? Pra gente voltar logo à nossa vida, pelo menos mais ou menos normal. Voltar pra escola, conversar mais, igual a gente faz. Essas aulas gravadas são boas? Eu estou gostando, eu estou achando muito boa. Se você está conseguindo aproveitar, eu acho que vai dar muito certo. Qual a vantagem da aula gravada? Eu assisto a hora que eu quero. O certo, eu gostaria que você assistisse no mesmo horário da minha aula. Se minha aula é a quinta, sexta, sétima aula, seria o ideal você assistir no mesmo horário. Mas você está fazendo isso? Claro que não. Até porque eu mesmo mando a aula para você no horário que eu consigo baixá-la melhor. Porque eu quero que você já vá assistindo. Porque eu quero não, eu quero tentar explicar direitinho. Mas vai que você tem alguma dúvida, dá bastante tempo para você me perguntar. Como que você me pergunta mesmo? Isso, ou você conversa comigo no WhatsApp e eu respondo para você assim que sua pergunta chegar e eu conseguir ler, porque quando eu estou gravando eu não estou respondendo. Ou então a gente se espera no encontro ao vivo para tirar dúvida. Mas o WhatsApp está funcionando muito bem. Gostaria que tivesse mais gente no grupo, mas ninguém é obrigado a participar não. O que eu quero é que um colega avise o outro quando tiver alguma novidade lá no nosso grupo. E isso eu sei que vocês estão fazendo. Tudo bem? Vamos voltar? Já vimos uma parte nova no livro. Eu acredito que você tenha acompanhado muito bem. E é isso que eu quero. Peguem o livro, acompanhem junto com o livro. Vai funcionar melhor por algumas vantagens. Não precisa ficar lendo o livro, isso eu sei que você não vai ter paciência, mas o livro tem muitas imagens, algumas ilustrações que ajudam muito a entender. E outra, o livro é para você ler sim. E eu não vou ficar lendo o livro inteiro com você, senão não tem por que eu escrever na lousa. Eu vou explicando direto, você vai me ouvindo e vai acompanhando pelo livro. Não entendeu direito? Aí que vem a vantagem da aula gravada em cima da aula online. A aula gravada, você volta, escuta de novo, volta, escuta de novo, até acompanhar direitinho junto com o livro. Na online, às vezes passa, a gente já passou a conversa. Então a gravada está funcionando bem por isso. Vamos aproveitando. O que eu quero que você faça? Antes de eu falar ali, ó. Pega seu livro aí, por favor. Tá? Opa. Pega seu livro aí, ó. Parte 1, tá? Não vai pegar o livro errado. Parte 1. Pega lá que eu vou esperar. Pronto, esperei já. Já pegou, né? Olha ali. Página 59. Tá vendo ali no canto? Página 59, o capítulo 2.2. E hoje eu vou aproveitar, são duas aulas, né? Vamos também para a página 63, o capítulo 2.3. Agora tem a parte boa. Eu consegui resumir tudo numa lousa só. Ah, se eu não estou conseguindo enxergar a lousa. Você sabe que eu vou te mandar a foto. Ou direto da lousa, ou de alguma parte que eu consigo pegar de um outro livro, alguma coisa, eu mando para você. Você sabe. Mando lá no grupo e os colegas se repassam. Se não der para enxergar, não se preocupe. Eu quero que você vá me ouvindo. Me ouvindo, eu vou estar falando o que eu escrevi. Na dúvida, já sabe. Vamos ver com calma? Livrinho junto com você aí e eu falando aqui na lousa. Primeiro, nós vimos nas outras aulas vários tipos de interação entre os seres vivos. A parte das relações ecológicas. Tinha relações harmônicas, tinha as relações desarmônicas. Nas harmônicas alguém estava se dando bem, ou pelo menos não acontecia nada. Nas desarmônicas, sempre um estava se dando mal. Lembra? Existe também alguns outros tipos que não têm uma interação tão forte assim entre os seres, mas que tem uma diferença sim. E você sabe essas. Camuflagem. Já ouviu falar, né? Camuflagem é quando uma espécie, de algum modo, apresenta no corpo dela um tipo de disfarce. Ela consegue se disfarçar no ambiente, principalmente. Tem vários exemplos, vários. No nosso livro tem alguns, eu quero que você olhe. Pega o livro aqui, ó. Tá mostrando o bicho folha, muito legal. Se você olhar aqui, você vai falar, não é possível. Um tipo de camuflagem. Ele adquiriu isso com anos e anos de evolução e adaptações, uma característica que ele consegue se disfarçar no ambiente. Se um pássaro veio pegar ele, imagina o passarinho está voando, ele olha lá e vê um monte de folha. Se esse bichinho está lá no meio, o pássaro não consegue distinguir quem é o inseto e quem é a folha. Então o pássaro vai embora. Um tipo de camuflagem. Olha essa foto aqui em cima.
essa primeira. Olha com calma. Olhando com calma, você vai ver que tem um passarinho pousado aqui. Mas ele tem as cores do corpo dele tão bem adaptadas a esse ambiente que confunde muito. Mas tem um pássaro pousado aqui nesse tronco. Aqui está o tronco e aqui é o pássaro. Olha com calma aí que você vai ver. Aí tem outros. Tem um bichinho que você também já deve ter ouvido falar, o bicho-pau. Ele parece um galinho de árvore. Aí quando ele está andando lá na árvore, não dá para saber se é um inseto ou se é o galinho. Um tipo de camuflagem. Também você já ouviu falar em mimetismo. É um outro tipo de relação, de interação entre os seres vivos. Só que aqui, o ser vivo tenta imitar um outro ser vivo. Então ele tem uma coloração no corpo, ele tem algumas características que imitam um outro ser vivo. Muitas vezes para criar uma confusão com o predador. Tem um exemplo nosso aqui, ó. Você vai ler, eu não vou ler, você vai ler. Está vendo essas duas borboletas? São muito parecidas, mas uma está imitando a outra. Uma tem um gosto ruim. A outra imitou a cor daquela do gosto ruim. Para quê? Quando o predador vai comer, o predador olha para ela e fala, não vou comer essa não, porque essa aí tem o gosto ruim. Mas ela não tem, ela imitou a que tem o gosto ruim e acabou se dando bem. Então, o mimetismo é um ser vivo que consegue imitar o outro. Você está pensando também na coral, né? A cobra. Elas têm cores que imitam, uma imita a outra. Também um jeito muito bom de enganar o predador. Ou então, se proteger de um predador, sabe? Então, o mimetismo é imitar uma outra espécie. A camuflagem é conseguir se esconder no ambiente. Tranquilo? Fácil? Beleza? Pode passar para outra? Então vamos mudar. Lê seu livro aí. Nós vamos ver agora um negócio que se chama sucessão ecológica. Deixa eu só falar um negócio antes, que eu estava olhando aqui. Eu não pus na lousa porque não é que aparece mais. A gente vai ficar discutindo, mesmo se a gente estivesse na classe, a gente sempre discute os assuntos que mais se falam em provas, em outros vestibulares e até entre a gente mesmo. Mas tem outras aqui, ó, que você vai olhar, que também são outras estratégias que alguns animais têm para se proteger, para atacar se for preciso, mas a maioria dos animais eles usam as estratégias para se proteger ou para se esconder. Tá? Então, ó, os espinhos do porco-espinho é um tipo de estratégia de proteção. Algum animal vai caçar ele, o espinho espeta esse animal, o animal fala, opa, não vou comer ele não. E tem esse besourinho aqui, ó, a foto está muito boa, o cara que tirou a foto tirou uma foto excelente. Quando ele se sente em perigo, ele libera uma substância. Para você não é perigoso, assim, não vai te matar. Um predador pode ser um pouco mais perigoso, mas tem um cheiro bem forte e esse cheiro já é o suficiente para você se afastar desse besourinho. Então, tem outras maneiras aí de interação. Mas essas duas foi a que eu escrevi, porque são as que a gente costuma comentar mais em qualquer aula de biologia, ciências também. Tudo bem? Agora vamos para essa parte. Sucessão ecológica. Você sabe que no meio ambiente tem muitas mudanças. Mudanças climáticas, mudanças de relevo. E isso pode alterar aqueles seres vivos que já estavam naquele lugar ou que vão para aquele lugar. Então, eu tenho que pensar que como a natureza é sempre muito dinâmica, sempre estão várias alterações, eu tenho que ter estágios que vão mudando essa adaptação dos seres vivos ao ambiente quando esse ambiente sofre alguma transformação. E isso é a sucessão ecológica. Vou ler com vocês para você não falar que não está conseguindo enxergar a lousa. Sequência de alterações até atingir uma formação de uma comunidade estável e equilibrada com o meio. Parece confuso para entender, mas não é não. Vai imaginando um lugar que sofreu algum desastre ou alguma alteração muito séria, não tem mais nenhum ser vivo ali, esse lugar vai criando condições, vai tendo várias alterações, até que depois de alguns anos, eu vou ter ali naquela região vários seres vivos. Então, esse processo de modificação em etapas, até chegar numa situação em que eu tenho uma comunidade equilibrada com o ambiente, é o que a gente chama de sucessão ecológica. Etapas que vão cada vez melhorando aquela região. Melhorando, quando eu falo, é criando adaptações, tá? Criando condições para ter uma
Comunidade equilibrada. Equilibrada, a gente pensa, eu já vou explicar ali do ladinho, equilibrada é quando eu tenho recursos, quando eu tenho possibilidade de vida para aqueles seres vivos que estão ali interagindo com os fatores não vivos, os fatores abióticos, os fatores ambientais. Tudo bem? Uma sucessão ecológica compreende 3 estágios. 3. Aí está desse lado. A comunidade pioneira. Vamos pensar num exemplo? Pensa aí, para tudo que você está fazendo, começa a pensar no exemplo, se concentra. Imagina que tem uma região aqui que sofreu uma queimada muito forte. Queimou tudo. Está só na terra. Terra, acabou, queimou. Queimou porque alguém tacou fogo, queimou porque foi um fogo natural, queimou porque caiu um meteoro lá e queimou tudo, sei lá, queimou. Só está a terra. Nesse lugar, depois de um tempinho, tem grande chance de começar a chegar as espécies colonizadoras. Colonizadoras são as que vão começar a criar um ambiente para os seres vivos que vão chegar depois. Essas espécies, a principal, são os líquens. Lembra quando a gente falou de líquen? A gente falou de líquen nas relações ecológicas. O líquen é uma relação em que eu tenho uma alga e um fungo grudadinhos, juntas, em que um ajuda o outro a sobreviver. A alga faz fotossíntese e dá alimento para o fungo. O fungo consegue reter umidade para a alga e ainda libera para ela o gás carbônico para ela fazer fotossíntese e dar alimento. Os dois juntinhos conseguem sobreviver. Se eles conseguem sobreviver praticamente juntos e praticamente sozinhos, eles vão conseguir sobreviver nessa região que aparentemente foi destruída. Então eu tinha ali a terra, eu tinha antes um ambiente que queimou. Agora eu estou só com a terra, não tem mais nenhum outro ser vivo ali, porque a maioria morreu com a queimada. Chegaram os líquens. Como eles chegaram? Vieram pelo vento, vieram rolando ali, o vento foi empurrando, eles chegaram lá. Estavam presos em algum animal que passou voando por cima e o líquen caiu. Sei lá, caiu um líquen ali. Esse líquen, como ele consegue sobreviver, algumas gramíneas também conseguem. Quando fala gramínea, você pensa só em grama, de gramar de futebol. Gramíneas são parentes, lógico, aquilo também é uma gramínea, mas tem vários tipos de gramínea. Quando a gente fala, muitas vezes você olha no lugar e fala assim, esse lugar está cheio de mato. Mato é que não existe, o que existe são gramíneas. Então tem umas que são bem resistentes, que com poucos nutrientes, pouca água, já começam a germinar. Então nesse lugar que antes estava tudo queimado, agora já tem os líquens e chegaram algumas gramíneas, por sementinhas, que vieram voando ou que vieram presos em algum animal que passou por ali e foi embora, mas a sementinha caiu. Como elas são as pioneiras, as colonizadoras, elas começam a crescer nessa região e já vão começando a criar uma situação, um ambiente para novos seres vivos. Não é rápido, tá? Imagina que isso passou um tempo. Imagina que para ajudar, durante esses dias que passou, teve umidade, teve chuva. A água é muito importante para todos os seres vivos. Então, depois dessa queimada, imagina que choveu, aí molhou o chão, aí a chance das gramíneas irem crescendo é maior. Agora imagina que eu já tenho bastante gramíneas, passado um tempo, e já vários líquens morando ali. Vai começar agora o segundo estágio da sucessão, que são as comunidades intermediárias. Como já tem agora uma certa condição de vida, começam a chegar outros seres vivos para morar lá. Então agora começa a aumentar a biodiversidade. O que é biodiversidade? Vários tipos de seres vivos. Antes eu tinha só os colonizadores, agora estão chegando outros seres. Aqueles que estão lá deram condição para o crescimento de novas sementes, deram condição para alguns animais virem para lá. Pássaros estavam passando, começaram a ver as gramíneas e desciam. Animais, roedores correndo lá, viam as gramíneas, iam até lá para tentar comer. Então foram chegando outros tipos de animais. Então olha o que acontece. Além de aumentar a biodiversidade, consequentemente aumenta diferentes nichos ecológicos. Lembra o que é nicho? Aquilo que o ser vivo faz no lugar onde ele está, onde ele mora. Como estão chegando novos seres vivos, estão criando novos nichos. Antes era um lugar sem nada,
passou por uma comunidade pioneira, simples ainda, que deu condição para uma comunidade intermediária. Olha um exemplo. Essa seta aqui não é seta de fluxo de energia, hein? Isso aqui é seta de que deu chance para. Então, ó, uma gramínea implica em arbustos. Aquela primeira gramínea que chegou, ela fez uma forração sobre aquela terra que tinha sido destruída. E essa forração garantiu maior umidade nessa terra. Então agora se cai uma semente de uma árvorezinha um pouquinho maior, ela tem mais chance de crescer e virar essa árvorezinha. E essa árvorezinha dá condição para cair agora sementes que vieram de outros lugares, trazidas por animais, pelo vento, sei lá, de árvores. Então o que antes, lá no começo, eram só as gramíneas, agora na comunidade intermediária eu já passo a ter até pequenas árvores. E se tem árvore, vai atrair mais tipos diferentes de animais. Se vai atrair mais tipos diferentes de animais, eu vou começando a criar mais comunidades. Até que eu vou chegar na comunidade clímax, que é o que eu falei desse lado, quando a gente tenta chegar num equilíbrio total entre o ambiente e os seres vivos. Grande biodiversidade agora. Agora eu tenho condições para ter vários tipos de seres vivos nesse local. Vários. Muitas relações ecológicas. Como agora eu tenho muitos seres vivos, começo a ter todas aquelas relações que a gente já viu. Harmônicas e desarmônicas. E chego num equilíbrio entre os seres vivos e o ambiente. Então começou a sucessão ecológica. São essas etapas de um lugar aparentemente sem nada, que depois deu origem a uma comunidade clímax. Pensa numa situação de vulcão. O vulcão entrou em erupção, derramou a lava, praticamente foi destruindo tudo por onde a lava passou. Depois de vários anos, aquele lugar onde a lava foi derramada, eu posso encontrar uma comunidade perfeita ali, com vários seres vivos. Por quê? Porque passou por todos os estágios da sucessão ecológica. Não é rápido, mas acontece. Pensa no Havaí, pesquisa aí. Você está em casa, entra na internet aí, pesquisa sobre o Havaí. O Havaí teve um vulcãozão que derramou muita lava e depois de tudo formou tudo que está lá hoje. Aqui no Brasil, há muito tempo atrás, teve um super vulcão aqui também, derramou lava e hoje tem tudo que a gente conhece. Então são etapas, mas não precisa pensar só em vulcão não, pensa em queimadas que é muito mais rápido. Deixa eu falar só um negócio para você pensar aqui, que isso é uma questão que aparece bastante. A comunidade clímax, ela parece só alegria, tudo beleza, só que tem um negócio. Ela chega num tal ponto de equilíbrio em que tudo que é produzido dentro dessa comunidade é consumido por ela também. Isso é bom e é mal, tá? Quando ela chega nesse estágio, é bom, você vai falar, é bom, né? É bom, porque tudo que está sendo produzido é consumido, aí é produzido, é consumido, é produzido, é consumido, entrou num equilíbrio. Só que esse equilíbrio não é fácil de manter na natureza, porque as populações que moram ali, elas podem variar. E se elas variam um pouquinho, elas desequilibram os recursos, desequilibram a comunidade. Então é muito difícil atingir a comunidade clímax até pode atingir. Permanecer em comunidade clímax é muito mais complicado. Tudo bem? Se você olhar pelo nosso livro, aquilo que eu te falei, eu quero que você veja as ilustrações principalmente. Essa aqui é muito legal. Essa aqui mostra os 3 estágios acontecendo. A pioneira, quase sem nada, só a gramínea. A intermediária, já com algumas pequenas arvorezinhas. E a clímax, uma floresta completa. Olha aí. Vai vir uma lição. O que eu vou pedir? Para você tentar fazer. Ah, mas eu não vou fazer. Aí, de verdade, eu não estou aí do seu lado falando, oh, faz aí, faz aí. Vai depender de você. Se você quer fazer ou você não quer fazer, vai depender de você. Vamos falar agora do outro? O outro é muito rápido, tanto é que está escrito bem pouquinho aqui, ó. Você já está até cansado de me ouvir, né? Vamos entrar no outro capítulo. O outro capítulo fala das populações. As populações, na verdade, existem 4 fatores grandes, fortes, para fazer uma população ficar grande ou pequena. A natalidade. Se eu tenho uma população em que nascem muitos indivíduos, muitos, essa população cresce. A mortalidade. Se eu tenho uma população que morrem muitos indivíduos mais do que nascem, essa população diminui.
As emigrações, que são a saída dos indivíduos, podem diminuir a população. E as imigrações, quando eles chegam, aumentam. Então esses são os 4 fatores principais que podem fazer uma população aumentar ou diminuir. Se eu conseguir um equilíbrio, eu consigo manter um número populacional. Não é fácil também, porque tem vários fatores que podem afetar. Esses fatores é o que nós vamos chamar de potencial biótico e resistência ambiental. Você vai olhar aqui também, tá? Olha as imagens. Esse capítulo é mais curtinho ainda. Tá? Depois que você olhar aqui, você vê que o capítulo já acabou, por isso que ele é mais rápido. Mas vai me ouvindo. Potencial biótico é a capacidade de crescimento em um ambiente ideal. Toda vez que eu tiver no lugar recursos suficientes, alimento, espaço para os seres vivos, chances dele ficar vivo por bastante tempo, eu tenho um potencial biótico. Quando é assim, os seres vivos se reproduzem, a taxa de mortalidade é baixa, porque está tudo bem. Tem comida, tem espaço, tem água, tem proteção, tudo. Um ambiente ideal. Só que aí eu te pergunto, é fácil isso? É fácil um ambiente ideal? Pensando no nosso planeta, com todos os problemas de poluição, não é, né? Então, o potencial biótico está sempre muito arriscado. A chance de crescimento no ambiente ideal é muito difícil de acontecer. Por quê? Porque tem a resistência ambiental. E olha lá, a resistência ambiental são todos os fatores que se opõem ao potencial biótico, ao crescimento ideal. Todos os fatores contrários ao crescimento vão limitar o seu crescimento. Aí eu vou pensar, falta de comida, poluição, predador. Pode estar tudo bem numa comunidade, todo mundo vivendo mal bem, alimento. Né? Aí chega um predador e começa a caçar todo mundo. Estragou o meu crescimento populacional, estragou o meu potencial biótico. Então, a resistência ambiental são os fatores que vão atrapalhar o meu crescimento. Aí vai entrar aqui, ó, mortalidade, saída ou chegada de seres vivos. Se alguma coisa aconteceu e a maioria dos seres vivos mudou daquela região, essa população que morava aqui teve um problema sério de resistência ambiental. Ela vai parar de crescer nesse lugar. Então, um é o contrário, o potencial biótico é o crescimento e a resistência são os fatores que atrapalham esse crescimento. Pega o livro aí. Crescimento populacional, você vai dar uma lidinha. E aqui vai estar falando algumas coisas que atrapalham o crescimento. Olha aqui, ó, já tá. Só de olhar, você não precisa nem pensar em nada. Olha o coelhinho correndo e o lince correndo atrás dele. O que está acontecendo? A população de coelho, quando está até crescendo, o lince vem e começa a comer os coelhinhos. O que acontece com a população de coelho? Diminui. Só que aí também diminui a do lince. Então vai ficar sempre... Por isso que o gráfico aqui mostra subindo e descendo. Quando uma população aumenta, ela é caçada, diminui. Aí a outra diminui. Aí tem que aumentar para tentar manter um equilíbrio. Dispersão populacional é isso que eu falei. Imigração, a saída, e imigração, a chegada de novas espécies no local. E o crescimento por faixa etária, aí entra numa parte mais simples. Dependendo de cada região, cada país, até mesmo cada cidade, município, você vai falar assim, tem mais crianças do que idosos. Aí tem a ver com controle de natalidade, tem a ver com mortalidade, tem a ver com vários fatores. E chegou em mais uma lição que eu também vou pedir para você fazer. Você vai fazer? Eu espero que sim. Quando você faz a lição, você vai gravando os conceitos. Além do mais, as lições, essas questões, logo mais você está prestando vestibular, está fazendo alguma prova importante aí para sua carreira futura. E essas questões costumam aparecer bastante, principalmente nessa parte de ecologia, que não é a moda no Brasil, é um fator importante. O mundo está passando por alguns fatores aí de poluição muito sério, e o meio ambiente é o que está sofrendo mais. Até o que está acontecendo agora com a pandemia altera muito, já é decorrência de uma alteração ambiental e vai continuar uma alteração ambiental. Para o bem ou para o mal, sempre o ambiente está em modificação. Então isso são sempre questões muito importantes. Faz a lição,
Faz. Não consegue fazer todas, não tem problema, mas tenta, pelo menos fazer. Se você fizer uma, eu já fico feliz e você também. Se você fizer mais, melhor ainda. Nós temos esse livro e temos o caderno de atividades. Fala, assim, aí também já é demais, né? Não quero fazer uma só. O que você fizer, eu já estou feliz. E se você ainda quiser, procura sobre isso na internet. Tem muito assunto disso em vídeos do YouTube, em canais de pesquisa, até canais, se você quiser se aprofundar muito, procura coisas direto de biologia. Mas aí é com você. Tranquilo até aí? Qualquer problema, por hoje eu consegui juntar 2 capítulos numa lousa só. Nem vai ter outro link, fica feliz. Tá feliz? Então vai se cuidando. Logo tudo isso vai passar, logo nós estamos de volta no colégio, logo vamos conversar melhor, igual a gente conversa sempre. Enquanto isso, aproveita as aulas. Eu tô gostando. Você está gostando? Eu tô. Essas aulas gravadas estão sendo legais. Aproveita, tá? Qualquer coisa já sabe. Qualquer dúvida, é só me chamar. Fica na paz.